Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila. E eu, Fernando Bernini, também da Socila, e hoje com o Cristiano Lopes, um palestrante, colunista, entrevistador. É o cara que tá cortando na alta, cara. Conta pra gente, 30 minutos você tem. Ó, cortando na alta. Cortando na alta, É cara. doido. Isso Conta aí é pra legal, gente, né? O velho. slogan da palestra. Vai surgindo, a gente vai com jargões no meio ali das falas, conectando pessoas, e alguns jargões vão pegando. É, o cortando na alta é o seu O jargão. cortando na alta é aquele que se você falar, todo mundo vai saber. Seu jargão, seu bordão. É o palestrante Cristiano Lopes que passou por aqui. Ah. Ô Cris, e cortando na alta é uma palavra que remete a todos nós numa época muito boa, né? Época de carro, primeiro carro, dando aquela acelerada, alto giro, né, cara? Cortando na alta deve ser isso, né? Cortar giro. cortando na alta, é o corta-giro. O termo vem justamente aí. E depois você vai pegando o que é o cortando na alta. É você tá na sua Alto melhor desempenho. fase, alto desempenho, performance. É você entregar tudo, ser tudo, fazer a diferença acontecer na frente das Ô pessoas. Lopes, Cristiano, então fala pra gente, onde é que você tá cortando na alta hoje, cara? Cara, eu tô cortando na alta onde que aparece a oportunidade. Agora conta pra mim. Agora eu tô no papo de salão aqui, cortando na alta. Mas antes de cortar na alta, como é que foi, Cris? Vamos voltar lá atrás um pouquinho. Você vem de uma estrutura, cara, que é totalmente diferente. Você vem do turismo. É, Eu acredito faculdade que de você- turismo, cara, né, pra escolher turismo, acho que a pessoa tem que gostar muito de viajar, né? Primeira coisa. Aí quando você estuda, você vê que não é bem isso. É isso aí. É isso aí. Eu percebi que você tá escalando, cara, e construindo uma história de bastante autenticidade e o melhor, É. de conectar pessoas e trazendo essas pessoas para poder entender que existe uma jornada, que não é aquela jornada pronta que todo mundo vendeu pra gente. Todo mundo queria ter o filho médico, o filho. Ah, meu filho é gerente, engenheiro, piloto de avião. Você não. Você foi ali, achou o turismo. O que te fez levar nessa jornada? Pois é, quando eu era aluno do segundo grau, né? Científico na minha época, na de vocês também. Esse é o Na minha momento. não. Qual escola que era? Estudei no colégio Nossa Senhora do Monte Calvário, escola de freira, Ah, imagina, cara, o cara é Massa. elétrico igual você lá. e a madre italiana. Mentira. Veio da Itália de navio. Essa mulher deve ter passado Caramba. aperto nessa Nada, bola, minha né? turma era muito massa. Era bacana? Nossa, top demais. Você tem uma Inclusive, cara que nós era fomos- arteiro, mano. Nada, cara. Meus amigos eram muito pior do que eu. Tem a turma dos meus Você amigos. era o apaziguador, né? Tem os patoteiros que a gente encontra até hoje. Nós somos em 6 da época da faculdade, do colégio, muito bacana. Mas eu sempre fiz esporte na minha vida. Dos 13 aos 17 anos eu jogava vôlei, joguei na polícia e também depois joguei no Olímpico. Uhum. Depois, com 17 anos e meio, eu tive que parar por questões óbvias de altura. Né? Não tinha como, na minha época, nem levantador eu servia, porque não tinha líbero, senão eu poderia ter até seguido a carreira no esporte. Mas então eu fui estudar e eu tinha que, com 17 anos, o que todo mundo faz, da nossa geração, tinha que decidir a profissão. É. E eu com meu falecido avô, dono de jornal, eu com 4 tios hoje. O nome dele, como é que trabalham- é? Elias J. da Luz, lá de Valadares, Gazeta de Valadares, maravilha. grande Valadares. jornalista, já trabalhou em Rádio Nacional no Rio de Janeiro, um jornalista espetacular, incrível, maravilhoso. E 4 tios, meus tios, irmãos da minha mãe, também nesse segmento. Então eu tinha tudo para fazer jornalismo, fiz vestibular para jornalismo, passei, mas um dia lendo no ônibus um folder, turismo, me chamou a atenção. Eu falei, cara, o que é isso aqui? Comecei a ver que turismo, profissional de turismo, podia trabalhar em várias áreas, dentre elas hotelaria e eventos. Falei, não, deve ser muito bacana. Fui me aprofundar um pouco sobre o assunto. Falei, cara, eu vou fazer vestibular para turismo. Fiz e passei. E passei para jornalismo. E aí na hora da decisão, eu falei, cara, eu vou fazer turismo. Ah, cara, você acha que seu pai tinha que ter entrado aí na hora e falado com você? Não. Nossa, mas eu recebi assim, da minha família não. Meus pais, minha irmã me deram muita força. Mas eu tive muita gente assim, cara, você é louco. Teve uma quebra, porque você já tinha um jornal todo pela frente. Não, e outra, cara, presta atenção no negócio. Você fazer turismo, o que as pessoas pensam? Quer Vou fazer viajar. nada, vagabundo. Cara, vagabundo, gosta de viajar, quer nada com a estudar dureza, no vai ganhar dinheiro ônibus. com o quê? Exatamente isso. E aí, até na época da faculdade, eu estudando turismo, eu encontrava, às vezes, amigos ali de outras épocas. Cara, você tá fazendo o quê? Turismo, não? Você tá Você não brincando, quis fazer outra velho. coisa, não, Não, velho? você tá zoando, velho. Você não passou em nada, Você não? passou em nada, né? É isso mesmo. E aí, o que aconteceu, cara? Eu entrei no turismo, assim, mergulhei. Não fui raso, fui fundo. Eu participava de tudo. Viveu Eu o ia em negócio. todas as visitas técnicas, eu demonstrava, eu chamava o interesse, falar, vem em mim, vou fazer de tudo aqui. E como eu fui no colégio presidente do DA, do Grêmio Estudantil, na faculdade, no segundo período, eu já era o presidente do diretório acadêmico. Era o cara. Então eu já estava envolvido na calorada, junto com o DCE, com o meu grande amigo Guto,
ele era da administração, o Marcão da comunicação, a Cris da economia e o Cristiano Lopes do turismo. Então, eu já fazia calorada. Eu era o Tava assumindo apresentador liderança da do calorada no segundo período da faculdade, todo semestre a gente tava lá, comecei a fazer evento, e eu dentro do turismo descobri que a área que eu gosto é produção de eventos. Opa! E aí dentro do Que é uma área do turismo. é uma das áreas do profissional de turismo, assim como profissional de comunicação também, marketing. Cara, mas eu entrei com tudo em evento. E aí eu fui pra trabalhar meu primeiro emprego foi na Rádio 107 FM. Vocês lembram disso? Rádio do Rádio Rock. Ativa. Radioativo, isso mesmo. Rádio do Rock. 107 FM, Radioativas, YC 749. Ah, não era do rock, 107. não. Era a rádio. Era primeiro a rádio do Dance e depois virou a rádio do rock. Ah, Isso. sim. Né? 107. E hoje a rádio do rock é a 98. 98. E que eu estou lá. Ah! Então eu seguindo. sou do rock! Tá seguindo o rock. E aí o que aconteceu? Na 107 eu comecei produzindo um programa. Então eu sei bem esses bastidores aqui, galera, como é que funciona. E daí, cara, eu entrei no departamento de eventos da rádio. E eu fazia a parte de promoção e eventos. Então eu levava a placa da rádio, que era maior que essa televisão, pra todo show, pra cima e pra baixo. Acabava evento, cara. Contava dinheiro, fazia borderô, levava saco de dinheiro pra casa. Que maluco, irmão. É, porque muitas vezes a rádio ela fazia um trabalho que era uma permuta, uma parceria, em que 10% do valor arrecadado Voltava pra ela. voltava pra ela. E o anúncio era feito. Então tinha toda a grade com a mídia ali. E você imagina, eu com 18, 19 anos, eu tinha uma confiança da galera da rádio. Absurda. Que eu falo que, assim, foram as primeiras pessoas que me ensinaram muito dentro do mercado de trabalho. E uma coisa que eu aprendi na vida, gratidão. A gente tem que ter gratidão. Inclusive, eu vi esse ano, na palestra do Magic Johnson, em Nova York, do maior evento de varejo do mundo, NRF, ocorrido no dia 15 de janeiro de 2024, a palestra dele. Você é colunista nessa área, inclusive. Também. O que o Magic Johnson falou? Ele começou a palestra falando: nós temos que ter gratidão às pessoas. Alguém nos ajudou a estar aqui onde estamos hoje. É, ninguém aprende a dar Perfeito, hein, sozinho, cara? né, cara? Nossa, E não é qualquer pessoa, né? É o Magic, né? pô. Então, assim, por isso que eu falo, nós temos uma história. E um podcast, um videocast é legal por causa disso. Muitas vezes as pessoas ficam, pô, por que aquele cara tá ali? Por que vocês estão aqui apresentando? As pessoas não sabem o que tem debaixo da ponta desse E iceberg. o que faz acontecer, né? O que fez vocês chegarem aqui e sentarem nessa cadeira? Agora, Cris, vamos lá. Você tá falando do empreendedorismo, que é a nova palavra agora, que é o intraempreendedorismo, que é você empreender dentro daquilo que você escolheu. Isso aí. Olha só pra você ver que legal. Você abriu mão do jornalismo e mergulhou de cabeça, 100% e sem dúvida, no turismo. Mas dentro do turismo, você está aplicando uma estrutura de jornalismo, de empreendedorismo e de publicidade Exato, também. liderança, pessoas o tempo inteiro. Foi aí, quando eu fui pro departamento de eventos da rádio, que eu comecei a conectar isso tudo. Inclusive, naquela época, eu dei uma ideia pros caras. Eu falei, por que vocês não fazem um programa de turismo aqui? Eles falaram, porque Na não... rádio? Na Rádio 107. Uhum. Eu falei, eles falaram, porque não tem patrocínio. Eu falei, mas o patrocínio eu arrumo. Olha a audácia. O cara falou, mas você arruma como? Eu falei, com o reitor da Newton, Paiva. O cara falou, mas como é que você vai ter acesso ao reitor? Eu falei, eu sou presidente do diretório acadêmico. Eu vou falar com ele, vou marcar a Eu reunião. Não, a gente conversa para discutir calorada. Nós apresentamos um projeto para o marketing da Newton Paiva, foi aprovado, o projeto saiu, Virou o programa? virou um programa de turismo. Eu aprendi a produzir programa de turismo em 1994. Cara, Nossa, não era, cara, cara. relacionamento mais uma vez aí, né? Entendeu? Então isso é muito legal. E aí eu fui para uma produtora de eventos. Foi ali que eu aprendi a produzir evento. Qual que era a produtora? Na época chamava Armação, Recreação e Eventos. Era uma empresa que fazia recreação. Fazia muito colônia de férias, que tinha um time de colônia de férias, e tinha um trabalho corporativo, que era para shopping, concessionária, supermercado. Sabe aqueles negócios de fazer sábado, de manhã, Os carrinho eventos. de pipoca, palhaço, Degustação. cuspidor de Pula-pula. fogo, degustação, pula-pula, brinquedos. Exatamente. E ali eu comecei a entender de evento, de produção de evento, de backstage, de bastidor. Aí É um trampo ferrado. entrei na Newton. Aí, gente, se eu for contar a história aqui, não vai dar tempo, não. Mas eu comecei a dar aula de uma forma também que eu comecei na faculdade como assistente da coordenadora, porque precisou de uma pessoa. E quem que estava presente em todos os eventos e sempre ajudava era O eu. Cris tava E aí lá. eu entrei e nesse ínterim, eu sempre estudando, eu sempre investi em capacitação, que é uma coisa que eu quero dizer. As pessoas, elas têm que ter a mentalidade da mudança de nível. As pessoas querem mudar de nível só na cabeça. Eu vou O que mudar. que é mudar de nível? Mudar de nível é você sair de onde você está e ir do ponto A para o ponto B. Uhum. As pessoas têm que ter preparação técnica
tem que ter preparação mental para fazer isso. E não só falar assim, Eu quero. eu quero esse cargo, eu quero de supervisor virar gerente, eu quero virar coordenador. Mas o falar eu quero não pode ser só da boca para fora, tem que ter a atitude O como, acoplada, o como, a capacitação, o livro, a leitura, a performance, a prática. E eu vejo que falta isso nas pessoas. Eu sempre investi muito em viagem, em treinamento, em participação em eventos. E ali eu já começava a ver as pessoas falando e eu fiz 2 cursos na Espanha. Eu juntei dinheiro, 1 ano da minha vida e investi num curso na Espanha. E esse curso me ajudou muito a me tornar professor universitário. Porque quando eu voltei para ser assistente da coordenadora, 1 mês depois, a professora que entrou não deu conta, eles precisavam de alguém, me jogaram para a sala de aula. Ô, Cris, agora conta pra mim, cara. Você tá fazendo uma correlação que é muito legal, mas rápida. Só que agora a gente vai dar uma pausa nisso e a gente vai voltar no seguinte. Na forma que você tá falando, de uma forma muito humilde, de deixar claro pras pessoas o seguinte. Você quer ter uma jornada, vai lá. Mas se não houver investimento, se você não se capacitar, se você não investir no seu maior material, que é você, nada vai acontecer. Só que hoje você tá aqui na ponta. Você assistiu diversas palestras, se moldou, se formatou e se preparou, e você está orientando as pessoas a chegar. E hoje, como palestrante, quando você sobe ali no palco e você vê todo mundo ali que está buscando, naquele momento, aquilo que você buscava no passado, o que você tenta transmitir para essas pessoas, para eles entenderem que eles têm que trilhar a jornada deles, embora toda a informação preciosa que você vai passar para eles é fundamental para ser o GPS do sucesso dessa pessoa. O que eu sempre faço numa palestra, a primeira coisa que um palestrante tem que ter é humildade. Humildade para entender o briefing do evento. Quem é o público que está ali? Quem são aquelas pessoas? De onde elas vêm? Elas estão ali por quê? É muito diferente você fazer um evento aberto de um evento fechado. É muito diferente você fazer um evento empresarial para lideranças de uma multinacional e você fazer um evento para empreendedores de pequenos, para o MEI, empreendedor, microempreendedor individual, no interior do Pará, Pernambuco, Amazonas, que é o que eu faço, por exemplo. Então, a primeira coisa é entender o público. Segundo, é você entregar tudo o que você tem para aquele público. Chegar na linguagem dele. Eu vou em Nova York, eu participo de evento internacional, mas aquele cara que tá ali, ele não quer ouvir o que foi falado em Nova York. Perfeito. Eu tenho que falar para ele o que é que tá na página 2 do livro, que eu tenho que estimular o cara a dar um passo para frente, porque um passo pode ser o gatilho que ele tá precisando para alavancar o negócio dele. Cara, como palestrante, isso dá uma sensibilidade muito grande, às vezes as pessoas não percebem. E às vezes o cara, quando não tem essa sensibilidade de transmitir o óbvio de uma forma simples e objetiva para todo mundo, eles ainda acabam pondo a culpa nos ouvintes. Falando que o cara não tá preparado pra te ouvir, e sendo que é totalmente o contrário. Peguei a visão. Você tava lá sentado, escutando o Magic Johnson num dia, e um cara de uma complexidade, de um crescimento absurdo, falando do básico, e às vezes você chega pra uma pessoa que é muito simples, muito humilde, e não consegue transmitir. Cara, o que é? Experiência, desenvolvimento, conhecimento, mas é mais sensibilidade. O que você acha que é o gatilho pra poder comunicar com essas pessoas? Olha, eu tenho uma experiência, eu tenho, assim, mais uma coisa maravilhosa na minha vida, que é a oportunidade de escrever a coluna de empreendedorismo do jornal Hoje em Dia. Essa coluna, nós começamos ela em agosto de 2014. Nossa, já são 9 anos e meio, quase 10 anos. Toda semana eu entrevisto empreendedores de pequenos negócios. Olha que legal. Olha só, eu não falo pequeno empreendedor. Nós estamos falando de 85% da massa do Brasil. Perfeitamente. Não, bonito que você falou, não é um pequeno empreendedor. Não é um empreendedor de um pequeno negócio, porque um pequeno negócio ele começa pequeno. Empreendedor. E ele pode ter uma elasticidade, o negócio. Agora, o mindset do cara, às vezes um empreendedor de um pequeno negócio tem a mentalidade maior do que um cara que tem um grande negócio. Cara, você fez uma correlação que eu falo isso pra todo mundo. A diferença sua e de um Steve Jobs, a sua de um Leonardo da Vinci, é zero, não tem diferença. Quando eu falo com minhas meninas lá, eu tenho menina lá que tem 30 anos de operação escovando cabelo. Então são meninas que já fizeram mais de 10, 12 mil escovas. Nossa. Aí eu vou e pergunto pra elas assim, você teria coragem de pintar o mesmo quadro 2.000 vezes? Ela, não, isso é loucura. Foi a loucura de Leonardo da Vinci. De ter pintado a Mona Lisa 2.000 vezes. Errava, pintava. Até num dia, depois de 2.000 pinturas, chegar lá, é assim que eu quero e assinar.
Na hora que eu falo isso pra todo mundo fala assim, você tá ficando louco? Eu não faria isso nunca. Aí eu pergunto pra ela, quantos cabelos você escovou na sua vida? Aí ela, uns 15 mil. Aí eu falei, tá vendo que você é até mais genial do que ele? Só que nós não valorizamos os nossos heróis. Cara, por quê? É verdade. Por que que nós não valorizamos os nossos heróis? Porque foi o que você falou. Às vezes a pessoa não tem a humildade de chegar ali, comunicar e transmitir pra pessoa o que que é grande de verdade. Não é você ser dono da Apple não, cara. Isso aí. Se você é dono do pequeno negócio, você faz tudo direitinho, bonitinho, com honestidade, você tem aquela cartela de cliente, você é grande, irmão. É verdade. E o que é o mais legal disso? Quando eu comecei esse projeto, foi uma das coisas que, como eu sou colunista externo, eu não tenho um vínculo empregatício com o jornal. Eu tenho um contrato assinado. E não tem patrocínio. Então, eu não vivo do jornal. Qual que é o meu objetivo ali? Qual que é o meu propósito? É fazer com que pessoas possam ser estimuladas através de histórias de outras pessoas. Histórias dos seus pares, histórias similares, histórias coincidentes. Então, meu foco é entrar com histórias do empreendedor do pequeno negócio, do MEI. Inspirar outros empreendedores E eles, pequenos então, negócios. por exemplo, aqui em BH, eu já entrevistei, por exemplo, Pedro Borracha. O cara tem uma borracharia dentro de uma Kombi. Cara, como é que um cara põe uma borracharia dentro de uma Kombi? Se você começar a pensar assim do nada, o que você vai falar? Vai falar, pô, esse cara é louco. Vamos entender a história dele? Vamos entender o ângulo, o outro lado da moeda? A visão dele. A visão? Por que ele tem uma borracharia dentro de uma Kombi? Porque ele tinha uma borracharia numa loja física, o imóvel foi perdido por questões de aluguel, ficou muito caro, o cara despejou ele falou, eu preciso trabalhar, cara, e eu não tenho onde ir. Ele criou um compressor, um esquema de bateria para alimentar um compressor dentro de uma Kombi. E o cara montou uma borracharia dentro de uma Kombi. E as pessoas iam até ele, agora ele vai até as pessoas. As duas coisas juntas, ele atende num ponto na rua e ele Só vai corre. até as pessoas. Mas empreender é isso, é resolver problema. Ele resolveu um grande problema. É isso. É isso. É esse o cara. E aí eu fiz uma entrevista com ele e eu falei, Pedro Borracha, onde é que você atende? Eu atendo os motoclubes da cidade, eu atendo todo mundo, eu atendo os clientes aqui, eu sou feliz, eu sou satisfeito. Falei, como é que você faz pra vender? Ele falou, eu mandei fazer 10 mil cartão de visita. E eu entrevistando o cara, na época eu até fazia vídeo também, então me dá um cartão de visita. Ele falou, não tem. Eu falei, mas se você mandou fazer 10 mil, você não tem? Ele falou, já distribuí tudo. É isso. Eu falei, então É você isso tá aí. arrebentando. Ele falou, tô arrebentando. Ele falou, tô cortando na alta do jeito dele. Ah! Tô bombando. Então é isso. Cara, mas isso isso é o é- brasileiro, Pode cara. parecer óbvio, cara, mas a gente vê isso muito nas operações, né, Gonçalves? Tempo todo. Uma franquia que faz lá o panfleto e não acaba o panfleto, ele não distribui o panfleto. Ele não entende que aquilo ali dentro da loja dele não vale absolutamente nada. E é essa a visão do grande empreendedor aí, do pequeno negócio que você contou agora, do Pedro Borracha. É isso. Cadê o cartão? Não tenho. É isso que a gente fala com as pessoas, né, Gonçalves? Cadê? Não tenho. Já distribuí. A pessoa não distribui, cara. Ela guarda pra ela, ela senta em cima do Preço panfleto. que tem em cima do negócio aqui Pelo custou dinheiro. Custou dinheiro? Não é. É objetivo o negócio. Resolveu o problema. Qual que é o problema? Qual que é a função do panfleto? Qual que é a função do cartão? Né? E a pessoa não cumpre com o papel dele. Ele matou o objetivo daquele produto. Ô, Cris, como é que você E convive, como o cara, Pedro com Borracha- mais de 500 entrevistas, com mais de 500 relacionamentos, com mais de 500... Você deu voz a pessoas que não tinham representatividade nenhuma. Porém, lembre-se, é uma história dele. Mas você não. Você é um resumo de muito mais do que 1000 histórias. Cara, como que o Cris convive com isso? Como é que é o olhar do Cris para que quando você chega perto de uma pessoa e você entenda, cara, e consiga fazer separação? Porque isso é muito grande, bicho. Você recebeu uma dádiva. É, verdade. Você tem é um uma com- dádiva. Essa é a É. palavra. E assim, as coisas acontecem de uma forma tão interessante, porque eu não gosto de ficar marcando e agendando muita entrevista. Eu gosto de encontrar a pessoa. No meio do nada, da rua. Como eu viajo para o Brasil inteiro, eu vou em lugares que talvez poucas pessoas conheçam. Improváveis. Improváveis. E eu tô lá em Salinas, no Pará, Fazendo palestra? fazendo palestra, encontro o cara que vende uma cocada. Me falaram que tem um cara que vende uma cocada. Eu falei, eu quero conversar com esse cara. E esse cara me vai na palestra. Aí eu chego e começo a conversar com ele. Ô, como é que você começou seu negócio? Como é que você começou sua vida? Ah, cara, eu tinha uma voadeira, que é uma lancha que eu levava turista. Ela estragou o motor. Um dia eu tava lá, parado dentro de casa, caiu um coco em cima da voadeira e quebrou o casco da lancha.
Quer dizer, o que tava ruim, que era o motor que quebrou, o coco quebrou o casco do cara. O que tá ruim ainda pode piorar. E quando caiu o coco, ele falou, vou fazer cocada. E o cara hoje maçã, vende gravidade. cocada. Que doideira. Entendeu? Aí ele passou pelo processo do Sebrae da consultoria. A cocada dele tem embalagem, tem validade, tem marca. Olha que legal. Cara, o cara virou um ícone. E como esses caras, eu conheci o Areia, lá no Beach Park. Eu entrando no Beach Park em Fortaleza, fui fazer uma visita lá pro Beach Park, tô vendo um cara fazendo siricografia. É aquele desenho na garrafa que é absurdo. 12 cores de areia natural. A excursão, eu tava numa excursão, a excursão passou, eu fiquei. Eu esperei o cara atender todo mundo. Aí ele vem lá pra mim, tudo bom? Falei, beleza. Cara, como é que você faz isso aqui? Ah, se eu te contar essa história, eu falei, mas é isso que eu quero a sua história. Vem cá. Eu perdi 2 horas do meu passeio. Só pra olha o te que eu ouvir. ganhei. Você ganhou 2 horas com ele. Eu né? ganhei uma aula, talvez melhor que a de Harvard, ou que de Stanford, ou de outra universidade, porque eu ganhei a aula da vida, a aula da prática, a aula de quem pega e faz acontecer. Cara, a experiência de quem faz na rua é uma coisa impressionante. A aula de quem faz 15 mil escovas, a aula de quem faz 50 mil atendimentos por mês. E cara, esse cara é maravilhoso, um cara sensacional. Outra aula que eu tive foi quando eu fui pra João Pessoa, na Paraíba. Eu fui lá no Farol de Cabo Branco. Eu tava lá com a minha esposa, de repente, uma plaquinha pequenininha escrito, o coco mais oriental das Américas. Chama atenção ou não chama? Vendeu. Na hora. Vendeu. Falei, o que é isso? Cheguei lá numa barraquinha de coco. Sai o paraibano lá de dentro. Bom dia, um coquinho. Falei, não, muito obrigado. Não, peraí, vou tirar uma foto tua aqui, não sei o que, com a tua esposa, chega aqui. E comecei a conversar com o cara, fiquei lá 2, 3 horas. Resumo, o avô dele ajudou a construir o Farol e ele colocou o coco mais oriental das Américas, porque o negócio dele é um negócio que está mais ao leste das só. Américas. Genial. É o Aloísio do Coco. Me manda mensagem até hoje, virou meu amigo. E olha que coisa bacana a gente poder falar de empreendedorismo, dos empreendedores dos pequenos negócios, que são os grandes empreendedores da Agora, vida. Cri, vamos fazer um paralelo, que eu acho que é válido isso. Se ficar aqui, a gente vai contar 1000 histórias, que você sabe tudo. Mas existe uma história que consegue conectar 1000. O Cris. Como que o Cris se descobriu em expor e elevar as histórias da pessoa? Olha só pra você ver que difícil agora. Porque você é um mestre pra contar a história das pessoas. Mas agora eu quero que você conte a história do Cris, que é o cara que recebe, escuta essas histórias e carrega elas dentro de si. Porque todos eles não sabem a história de todos. Mas você é o único que tem o conta a história de todos. Quem é o Cris, cara? Uma pessoa que está disposta a inspirar pessoas. Esse é o meu propósito de vida. Eu começo as minhas palestras, antes de falar quem que eu sou, os títulos que eu tenho, os lugares que eu viajei, o que eu conquistei, eu começo falando do meu propósito. Aprendi isso com Simon Sinek, que fala que nós temos que responder 3 perguntas na nossa vida. O que, como e por quê? O que, como e por quê? E geralmente as pessoas estão em busca do o quê. O que eu sou, o que eu represento, o que... Muitas das vezes, as pessoas... E é um círculo, são 3 círculos. E o que está do lado de fora. Do lado no meio está o porquê. Então Simon Sinek fala, quer estar sempre cortando na alta, quer diferenciar, não comece pelo o quê, comece pelo porquê. Propósito, né? É o propósito que nos conecta e que nos faz ser diferentes. Quando eu tive acesso a essa teoria, eu descobri que eu não era palestrante. Eu descobri que eu não era professor. Eu descobri que eu não era jornalista. Eu descobri que eu não era nada disso. Eu descobri, antes de tudo, o meu porquê. O meu propósito é inspirar pessoas. E eu posso inspirar pessoas de várias formas. Num bate-papo eu posso inspirar uma pessoa. Uma pessoa pode estar ouvindo aqui o que eu estou falando agora, ela pode ser inspirada, tocada por isso. Eu posso, na palestra, fazer isso. Mas também numa conversa ali, num aniversário, num boteco, eu também posso inspirar. Então, quando eu descobri o meu porquê, eu descobri que eu não era palestrante, mas sim, eu era uma pessoa que levava inspiração. Levava e levo inspiração para as outras pessoas. E a palestra é só o como, né? A palestra é a ferramenta. É uma das ferramentas. É exatamente. E por falar em palestra, quem que é seu cliente de palestra? Quem contrata você? São empresas? São prefeituras? Quem que contrata o Cristiano Lopes para palestrar? Bom, eu tenho vários tipos de contratante, né? Eu faço muitos eventos corporativos,
Então eu tenho empresas que me contratam, Aí deve ser mais motivacional. palestra de motivação e de vendas. Uhum. São as duas mais contratadas. Então, assim, Coca-Cola, Bayer, Renault, e aí vai, CVC, e daí pra cima. Eu tenho palestras que são focadas para segmentos, exemplo, turismo. Eu tenho muitas palestras para a área de turismo dentro do público corporativo. Resorts, Costão do Santinho, em Santa Catarina, Beach Park, Novo Hotel, Rede Acorde Hotéis e etc. Nesse caso aí, por exemplo, você vai palestrar para os funcionários de um hotel, por exemplo. Exato. E aí, muitas das vezes, as palestras ou são de turismo, pode ser, geralmente é motivação e vendas. Mas como eu sou de turismo, eu tenho ali um handicap, um diferencial. A minha fala, ela agrega junto à área de turismo, né? Entendi. Outra coisa, eu tenho muitas palestras também para poder público. Prefeituras, secretarias de turismo, tanto na área de motivação quanto na área de turismo, também na área de educação. E aí são para servidores, por exemplo. Exato, para professores, para servidores, exatamente. E também eu tenho a oportunidade de fazer muitas palestras. Muitas, por exemplo, para o Sebrae, para o Senac, para associações comerciais, CDLs, que já são públicos diversos. Aí eu faço palestra, por exemplo, o Sebrae tem muitas de empreendedorismo, tem para o microempreendedor individual, para o MEI, tem para a área de turismo, tem para a área de varejo, eventos de vendas, motivação. Então, é isso. Então essa galera que foi citada de alguma forma, quiser te achar, como é que essa pessoa te acha? Aí é o jeito mais fácil. Hoje, a nossa vitrine é o Instagram. Né? Inclusive, a Hyde Cooley, da Crocs, que deu palestra na NRF. Eu falo da NRF que é o maior evento de varejo do mundo. 40 mil pessoas. É muita coisa. E só palestra top. Ela diz, mobile first. A mentalidade que o digital vem primeiro. Então, onde que tá a nossa rede hoje? Onde que tá a nossa divulgação? A nossa força, ela tá no digital, ela tá nas redes sociais, nesse espaço digital. Então, a melhor forma de me encontrar é lá no Instagram, @palestrante_Cristiano_Lopes. Lá tem meus outros acessos, tem LinkedIn, tem site, etc. E tem também o meu telefone que quem quiser hoje também pega, manda um zap ali. É tudo jogo rápido. Nós temos é que facilitar a comunicação e não dificultar. Cara, você tá falando de uma forma bem limpa e transparente e que falta às vezes para as pessoas, que é essa acessibilidade. Tem muita gente ali que ele transforma isso numa lei de escassez para poder valorizar o passe. E eu acho que não é por aí. O lance não é fazer para poucos, mas é igual você falou, é descobrir realmente o Ikigai, esse propósito que é transmitir essa energia que você tem, essa forma que você tem e mais, levar a mensagem. Eu tenho certeza que toda vez que você faz esses eventos, você recebe muito mais do que você entrega. Só que isso tudo tem um preço. Como é que é o Cris com a família? Cara, você falou bem. Eu, antes de falar do Círculo Dourado, né? Antes do Círculo, de eu descobrir o Círculo Dourado do Simon Sinek, eu achava que a minha vida era só da palestra. Então eu vivia só como palestrante. Eu vivia para trabalhar e trabalhava para viver. Rapaz, se você pegar uma foto minha dessa época, se vocês pegarem, vocês não vão nem acreditar. Era outro cara. Menino, eu tava desse tamanho, pouquíssimos cabelos. Eu era outro formato. E O formato foi boa. eu tive uma hérnia de disco muito forte. Uau. Por quê? Eu descuidei de um ativo que o ser humano não pode descuidar. Se chama saúde. Eu deixei para terceiro, para quarto, para quinto plano. Deixei a família para segundo, para terceiro plano. Eu vivia para trabalhar e trabalhava para viver. E quando eu tomei essa pancada, porque dizem que na vida você só aprende efetivamente no amor ou na dor, Você foi pela dor. eu tive que ter um propósito novo de vida. E foi aí que eu descobri que eu não precisava e não tinha que investir e colocar todos os ovos na mesma cesta. Que o equilíbrio é importante, que a família é importante. E que eu decidi também o seguinte, eu vou ser palestrante e vou ter os meus projetos. Eu tenho projetos com a Fundação Dom Cabral, eu tenho projetos também na Rede 98, tem um programa de turismo lá, o Se Liga na Trip. Então, eu tem momentos que essa semana eu vou estar viajando, eu fecho minha agenda e se eu perder 1, 2, 10 palestras, eu perdi. É isso aí. A gente não pode ganhar em tudo e não pode querer ter capa de super-herói o tempo inteiro na vida. A gente tem que ter o equilíbrio. E esse equilíbrio
faz parte a saúde, faz parte o lado espiritual, que eu também, depois que eu viajei para Israel, fiz uma viagem para Israel que também foi determinante na minha vida. Foi a maior mudança que eu tive na minha vida, foi quando eu fui para Israel. Porque ali eu entendi que eu estava totalmente, completamente desconectado da vida espiritual. Isso me afetava muito. E também eu descobri que a funilaria é importante a gente cuidar, né, gente? Olha a Socila aí pra isso, hein? Ó o merchan, ó o merchan. Agora, Cris, hora do desafio, tá bom? Ó, 30 minutos passou voando. E a gente nem tocou nos assuntos ainda que são legais aqui. Uai, mas nós podemos fazer outras. Temos que fazer Nem entramos nas outra. polêmicas, que a gente adora. Hora do desafio que você falou, né? Ué, Você vai olhar pra aquela na câmera ali, estreita cara. aí, ué. Outro desafio. Ué. Cara, chegou no final do papo de salão, a gente pede sempre uma música pra gente colocar na nossa playlist e uma frase clichê, tipo, Deus no céu e nós no corcel, né? Água mole, pedra dura. Pra gente deixar registrado. Aí você acha que pode valer a pena, pode tocar o coração de alguém. Começar por onde, cara? Pela música ou pela frase Vamos clichê? começar pela frase. A Bora. frase é: se você quer altitude, tenha atitude. Poxa, Olha muito só. boa, viu? E o atitude aí pode. O altitude, o atitude pode estar com letra maiúscula, vai ficar melhor ainda. Se você Caixa quer alta. altitude, caixa alta. Se você quer altitude, crescimento, tenha atitude. Muito O Gostei. que falta para a maioria das pessoas é atitude. Tem muita gente com ideias geniais e com questões mirabolantes, mas que às vezes falta atitude pra colocar em prática, né? Então, atitude Nossa. realmente. Atitude, para mim, é o que falta para as pessoas. E a minha palestra, ela trata justamente isso. Eu trabalho com soft skills. As minhas palestras são de comportamento. Eu já, muitos anos na área acadêmica, já trabalhei muito com a área de hard skills. Só que eu percebo que faltam pessoas com energia para fazer os soft skills. E foi aí que eu entrei com os soft skills, por isso que eu me especializei nessa parte de soft skills. Inclusive, depois nós temos que conversar sobre motivação, inspiração, qual que é a diferença. Isso aí é muito legal quando a gente trabalha isso daí. Eu queria dizer que a pessoa precisa estar muito conectada com o seu propósito e isso tem a ver com a atitude. Legal. Atitude é querer, é pegar e fazer, é pôr a faca no dente, é falar eu quero, eu posso, eu consigo. Vamos lá. E agora a música, aquela música. Cara, falar de música... Uma música, qual música? Vocês querem aquela música o quê? Aquela música... sua, que quando toca você fala assim, essa é minha música. Cara, tem... Nossa, eu sou apaixonado com música. Adoro música. Sou fã de várias bandas. E... Nossa, tem tanta música bacana, tanta música legal, assim, que eu poderia deixar aqui de inspiração. Eu gosto muito da música mineira. Gosto muito. Quando eu trabalhei na 107, eu peguei do Skank pra cá, eu peguei todas as músicas. Assim, das bandas Virna Lise, Tia Anastácia. Tia Anastácia, Tijuana é de fora. Omeriá, Omeriá. Pato Fu, J Quest. Não era J Quest, J não, hein, Quest. gente? J Era Quest, J isso mesmo. Quest. Maravilhoso. Então, eu sou dessa época. Gosto muito do Wilson Sideral, acho ele um artista. E gente fina. Não, cara espetacular, um cara completo. Gosto muito. E tenho muitos cantores, assim, que eu sou fã em Mas muitas aquela, bandas. vamos lá, aquela música. Nossa, é tanta música que eu tô até agora aqui em dúvida de qual que eu vou escolher. Cara, eu vou falar uma aqui, que você falou dessa galera, mas enquanto você vai pensando aí, tá? Tia Nassa, Seu Caminho, cara, eu acho que é uma música sensacional. Me toca sempre. Quando eu escuto Seu Caminho na minha playlist tocou, eu vou repetir ela umas 10 vezes. Mas vamos lá, pega essa fogueira aí. Eu assim... Deixa eu pensar numa música aqui bem bacana. Vai fazendo um merchan final Não, aí, então, eu vou enquanto pensando você na tá música. pensando na música, vai pensando no secundário. Eu acho que vou puxar um novo desafio pra você, cara, que eu acho que tem tudo a ver. Um livro pra galera, né, que você acha, um livro bacana que você acha que vale a pena a galera dar uma lida. É uma outra área que eu também posso indicar. Ah, milhares. Milhares. Mas assim, eu vou falar aqui de um livro que cada vez que eu vou lendo, eu vou descobrindo mais. A Bíblia Sagrada. Legal. É o livro mais atualizado É. que tem. E lá fala de tudo e pra todos. Então, se a gente quer ter uma leitura aprofundada, você tem ali. Você tem tudo ali. Pega informação na fonte, né? Tudo na fonte e é uma informação top. Agora, eu tenho várias outras dicas de livro, assim, né? Como de música. Então, agora vamos pra música. Viu? Pegou? Vou falar, então, uma música que se chama One, do U2. Uma linda. One. Seja o número 1. Seja o seu melhor.
faça acontecer, faça a diferença. Ah, trem doido, hein? Aí, Fernando. Cris Lopes. Outro que precisa de uma segunda ou terceira temporada aqui. Exatamente. Cristiano Lopes, meu caro consultor de negócios, empresário de Deus e da família. Obrigado por ter vindo aqui, cara. Eu que agradeço, desejo muito sucesso a vocês. E galera, vamos curtir aí, inscrever no canal, reverberar, compartilhar, porque o canal precisa de você também. Ah, e me curte lá, hein? maravilha. @palestrante Cristiano Lopes. Tamo junto, cortando na alta. Obrigado, pessoal. Aê.